O assassino do xarope para tosse, o caso de Lauren Hugelmeier. Lauren Hugelmeier nasceu em 9 de junho de 1988, em Los Angeles, Califórnia. O seu pai chamava-se Dale e a sua mãe, Lori Hugelmeier. Ela e as suas duas irmãs, Brianna e Beth, foram criadas em Kentucky. A família era muito unida, tradicional e religiosa. Lauren tinha uma ligação muito especial com seu pai, Dale, e a sua irmã, Beth. Quando a Lauren vivia em Kentucky, enquanto fazia o ensino médio, ela criou amizade com um rapaz chamado Matthew Phelps. No entanto, ele acabou transferindo para uma outra escola e a Lauren e a sua família mudaram-se para Raleigh, no norte da Califórnia, onde ela terminou o ensino médio em 2007 e iniciou a universidade. Quando ela já estava na casa dos 20, ela e o Matthew se reencontraram e se tornaram amigos de novo. Ele chegou até ela através do Instagram. No começo, não era uma relação tão próxima, já que eles ainda moravam longe um do outro. Ela em Raleigh e ele em Kentucky, 8 horas de distância de carro. Eventualmente, eles acabaram entrando em uma relação à distância. Matthew mostrava gostar muito de Lauren. Eles estavam apaixonados um por outro. Ele ia visitá-la muitas vezes e eventualmente acabou se mudando para Raleigh com ela. Eles estavam completamente apaixonados um pelo outro e toda a família apoiava aquele relacionamento, exceto o pai da Lauren, que por algum motivo não ia com a cara do Matthew. Mas independentemente do que ele sentia pelo Matthew, ele continuou apoiando a filha, pois ele queria que ela fosse feliz acima de tudo. Nenhuma relação é perfeita, então depois de algum tempo namorando, enquanto jogavam um jogo de tabuleiro em casa dos pais da Lauren, o Matthew conta que ele já teve um casamento que não deu certo. O que fez com que todo mundo ficasse espantado, chocado, porque é uma notícia que ele deu de repente, nem a Lauren sabia disso, e também porque ela era muito jovem para já ter casado e divorciado tão cedo, então foi estranho. E também porque se faz contar uma coisa dessas, primeiro queres falar com a tua parceira e não contar assim de repente na frente de todos durante um jogo, é que pegou de surpresa até a sua própria namorada. Em 2015, a Lauren e o Matthew acabaram ficando noivos e se casaram no ano seguinte. Eles estavam muito apaixonados. A Lauren postava constantemente fotos dos dois e quem via de fora parecia que eles eram um casal perfeito. Os dois eram muito fãs de Star Wars, tanto que no casamento deles, eles tinham tipo decoração baseado no tema. Todo mundo achava que eles eram a combinação perfeita. Bem, antes de mais, vamos falar um pouco sobre o background do Matthew. Bem, a sua educação e a sua adolescência, a sua infância também não foram tão smooth, tão suave quanto a da Lauren, porque a mãe dele cuidava dele ocasionalmente, o pai dele não fez parte da vida dele, o que fez com que ele fosse criado pelos seus avós, que eram pessoas responsáveis, mas como nós sabemos, não é sempre o que uma criança quer. Ele criou muito ressentimento e mágoa dos pais e de toda a situação dele. A mãe dele casou-se inúmeras vezes e nunca cuidou dele como tal. E por causa disso, ele começou a abusar de drogas e álcool no ensino médio. Ele se envolveu com um grupo errado e só foi ladeira abaixo. Ele ficou dependente de drogas, xarope para ser mais específica. Ele ficou tão viciado que os seus avós decidiram intervir, tirando ele da escola e enviando ele para uma escola cristã. O que definitivamente ajudou muito com as notas dele. Ele graduou o ensino médio e acabou entrando na universidade. Ele parecia ter mudado da água para o vinho. E depois que ele voltou a falar com a Lauren, casaram, o casamento e a relação deles iam bem, mas houveram alguns problemas, muitas vezes por causa das decisões erradas do Matthew e também por causa da mãe dele. Por exemplo, na noite de jantar de noivado da Lauren, a mãe dele veio vestida de branco. Talvez ela não sabia das regras, mas quem faz isso, meu povo? Quem veste branco para um casamento, para um noivado também, mas branco? E talvez esse seja o motivo pelo qual ela e a Lauren nunca desenvolveram uma amizade. Mas ok, eu não sei como é que funciona nos outros sítios, mas normalmente branco é tipo para noiva, não? Não sei. Bem, mas a Laura nunca fez disso um grande problema, porque ela queria que o Matthew passasse um bom momento com a mãe dele, já que ela nunca esteve necessariamente presente em eventos importantes dele, nunca fez parte da vida dele.
Depois do casamento, muita coisa veio à claridade. A Lauren era uma mulher batalhadora e motivada, ela sustentava a casa, ela trabalhava, ela tinha 2 empregos, ela era auditora e também trabalhava em uma igreja, na igreja deles, entre muitos outros trabalhos. O Matthew acabou por deixar o trabalho dele. Então, quem estava a sustentar a casa naquele tempo era a Lauren e só a Lauren. Mas o Matthew, sendo alguém sem trabalho, sem emprego, ele gastava muito porque não tinha um salário. Gastava imenso. Ele não só gastava o dinheiro dele, mas também o dinheiro que eles tinham na conta conjunta. Eles estavam a juntar para uma viagem a Disneyland, mas sempre que eles estavam prestes a chegar ou alcançar o seu objetivo, o Matthew comia o dinheiro. E comia, tipo, para fazer coisas dele, coisas sem interesse. Essa situação acabou criando alguma tensão e brigas no casamento. Existiam também rumores de que o Matthew traía a Lauren, mas nada foi provado. Um incidente que deu origem a esses rumores é que uma vez Matthew saiu com uma vizinha dele chamada Valerie, enquanto a Lauren fazia o jantar. Quando o jantar estava pronto, ela chamou ele e a resposta dele foi: tipo, pode jantar sozinha, janta tu que eu estou-me a divertir com a Valerie. O que é muito desrespeituoso, porque ela fez o jantar, ele podia ter avisado, ou podia ter lhe convidado também, ou ter convidado a Valerie para a casa deles. E também era muito hipócrita, porque ele era um homem extremamente ciumento, tanto que ele inventou que existia um rapaz na igreja que gostava da Lauren, que eles tinham um caso, etc. Tudo invenção da cabeça dele, porque não existia rapaz na igreja. Sim, existiam homens na igreja, mas não existia um rapaz que tinha um crush, etc. Esse cenário todo que ele inventava. Eventualmente, ele decidiu que precisava mudar de vida, voltou à universidade e decidiu ser pastor. O que deixou a Lauren muito feliz, pois ela vinha de uma família muito religiosa, ela também era muito religiosa e deu-lhe a sensação de que as coisas estavam a mudar, estavam a caminhar para um caminho melhor, mas ela não podia estar mais enganada. No dia 1 de setembro de 2017, por volta da 1 da manhã, Matthew ligou para o serviço de emergências, o 911, onde ele admitiu ter assassinado a sua esposa. Ela tinha 29 anos na altura e uma vida muito longa pela frente. Na chamada para o 911, Matthew alegou que havia sido um acidente e que ele fez isso enquanto dormia, ou seja, ela acreditava que estava a sonhar. Ele também admitiu ter ingerido mais do que a dose recomendada de xarope para tosse, uma dose suficiente para que ele perdesse o sentido de realidade, do que é real, do que é falso, do que é... Mas quem é que fica drogado e pensa, ai, vou matar minha esposa? Quem? Mas ok. A polícia chegou tão rápido à cena do crime que quando eles chegaram, Matthew ainda estava ao telefone com as emergências. Eles tentaram de tudo para salvar a vida da Lauren, mas foi tudo em vão. Ela foi declarada morta no hospital. A autópsia revelou que ela foi esfaqueada 123 vezes. Quando a polícia investigava a cena do crime, eles notaram que a cena do crime parecia encenada. A faca foi cuidadosamente colocada na cama. Havia um frasco de xarope para tosse que estava cuidadosamente colocado na penteadeira do banheiro. Estava claro para a polícia que ele queria usar a desculpa de xarope como seu álibi. Outra coisa, quando a polícia chegou na casa, o Matthew estava limpo, ou seja, havia sangue nele, mas não tanto quanto era de esperar de um crime tão horrível. Uma pessoa que estivesse tão drogada quanto ele dizia estar, não teria tempo de tomar banho e depois ligar para a polícia. A pessoa estaria em choque, eu acho, porque ele tomou banho, limpou a cena do crime e tudo e depois ligou para a polícia. É muito estranho, né? Os policiais prenderam ele na hora e o acusaram de assassinato pouco depois. Seu primeiro comparecimento em tribunal foi no dia 5 de setembro, pouco menos de uma semana depois do assassinato. Ele foi acusado de assassinato e foi mantido na prisão sem fiança. Ele estava enfrentando uma pena de morte ou prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.
Durante a investigação, descobriram que a Lauren havia comentado que ela também se sentia desconfortável com ele, que ele era muito ciumento e que estava a pensar em deixar o Matthew. A polícia também descobriu um Instagram privado do Matthew, onde ele fazia posts satânicos e fotos do filme Um American Psycho. Para quem não conhece, o American Psycho é sobre um assassino em série. Ele parecia ter uma obsessão por esse filme e pelo ator do filme, o ator no filme. Tanto que ele, uma vez, em um dos seus posts, vestiu-se como o personagem do ator no filme. O julgamento dele iniciou no fim de 2018. Foi um julgamento direto, havia muitas provas contra ele, incluindo o Instagram secreto e a chamada para as emergências. Também falaram sobre os problemas que o casal estava a enfrentar e dos ciúmes que o Matthew tinha da Lauren. A polícia também descobriu que antes do Matthew chamar a polícia, ele investigou no Google quão drogado te deixa um xarope ou quais são os efeitos de xarope, sendo que ele já consumia há muito tempo, ele devia saber quais são os efeitos, mas parece que ele queria arranjar um álibi ou ver se funcionava ou não. No dia 5 de outubro, não havendo muito o que fazer, ele fez um acordo judicial que lhe privava da pena de morte. Ele se declarou culpado, foi sentenciado a uma prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.